O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros paroquianos, de modo especial a comunidade São Bento, primeira novena, primeira preparação para a festa de São Bento, da comunidade São Bento, que compõe a rede de comunidades de nossa paróquia, Cristo Luz dos Povos. Sejam todos bem-vindos, sejam acolhidos nesta celebração eucarística, mesmo aí na sua casa, impossibilitando ainda a sua presença para a participação eucarística, da celebração eucarística na igreja, mas formamos essa comunhão pela fé e pela vida espiritual. E o tema que norteia esta novena e a festa de São Bento é muito propício para a nossa reflexão e, ao mesmo tempo, muito profundo em nossa vida cristã, porque nada preferir ao amor de Cristo, nele se encontra nossa esperança. Isso quer significar também que nós devemos fazer aquela pergunta lá no nosso coração. E é claro que a resposta para essa pergunta, ela não está pronta. Como é que nós então direcionamos a nossa vida para o Cristo? Nada preferimos a não ser o amor de Cristo, ao próprio Cristo. Isso não é tão fácil. Isso não é uma brincadeira para nós. E se olharmos para a vida de São Bento, nós vamos perceber como é que ele fez essa escolha, essa adesão fortemente em sua vida, de escolher realmente o Cristo para o tudo, neste mundo e, em consequência, claro, na eternidade. Aqui está a imagem de São Bento,
apenas o sinal da sua presença, nosso intercessor junto de Deus, e queremos rezar de modo muito especial nessa novena preparatória para celebrarmos no dia 11 a festa, pedir a Ele que interceda por nós, pelo Brasil, pelo mundo, pela humanidade, que Ele interceda a Deus pelo fim desta pandemia que nos distancia fisicamente. Nós então podemos espelhar nele para a nossa vida cristã, para que ao aderirmos, ao preferir o Cristo em nossa vida, de fato sejamos esperançosos nele, o Cristo, assim como São Bento. E olhando para os sinais da vida deste homem, nós vamos perceber como é que ele tinha Deus em si. Como é que ele absolveu Deus em seu ser, em seu espírito, em sua carne, através das renúncias, os sacrifícios, as orações. E ele tinha como propósito para os monges e para ele mesmo em primeiro lugar, como sustentáculo da vida cristã, a oração e o trabalho. E usava como sinais para essa vida a cruz e o arado. É interessante isso. O que isso será que tem a ver com a vida cristã? É enigmático essas expressões de São Bento, mas se nós aproximarmos um pouco, nós vamos perceber que não. Estão contidos em nossa vida. O que significa a cruz? Senão a adesão à oração na vida de fé, enfrentando a cruz de cada dia, conforme ele enfrentou e a carregou no seguimento a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Olhando para o trabalho, o arado era aquele instrumento da época que virava a terra para o plantio. Mas virar a terra também aí significa virar o coração, virar o ser, direcionado para Deus, que é a nossa vida cristã. Portanto, celebrar São Bento, já neste primeiro dia da novena preparatória para a festa, é realmente absolver os seus ensinamentos, suas regras, os valores que ele vivenciou em sua vida, pautados no Evangelho, a fé profunda em Jesus Cristo, essa adesão que ele faz ao Senhor, o ressuscitado. E a gente observa também, através da fé, o sinal da medalha, de um lado a cruz, do outro ele mesmo, que se apresenta na medalha. Mas também a cruz é carregada de muitos significados, de muitos signos. A medalha, que traz a esperança, que mostra como sinais na vida do cristão a presença atuante de Deus. E ele tinha essa presença de Deus em sua vida e transmitia isso aos monges e transmite isso para nós hoje, depois de vários séculos que ele passou por este mundo. Portanto, celebrar São Bento é celebrar um homem autenticamente na fé, que deixou a riqueza, os bens materiais, para direcionar a sua vida única e exclusivamente para o Senhor. E o anúncio da palavra de Deus, o Evangelho, que é o próprio Jesus Cristo. Ele que viveu numa época também de muitas dificuldades, numa época de muitos desafios, mas ele deu esse testemunho de fé.
E ao dar esse testemunho de fé buscando a santidade, nos ensina hoje a viver na busca da santidade também, fazendo de nós, da nossa vida, essa adesão, esse preferir ao Cristo e esperar nele, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E o tempo em que nós vivemos é um tempo muito propício para alimentar isso em nós. É um tempo de rever a nossa fé. Às vezes nós nos sintamos abalados na fé pela ausência na comunidade, por conta do isolamento social, mas isso deve ser para nós um tempo de reflexão profunda e de crescimento na fé, não de afastamento, pelo contrário, valorizar a fé, estimulá-la dentro de nós, porque amanhã tudo voltará ao normal. Mas qual será a qualidade da nossa fé? Qual será o tamanho, profundeza da nossa fé depois desta pandemia? Qual será para nós, hoje e amanhã, o significado da verdadeira fé, desse preferir a Cristo e esperar nele, porque ele é o caminho, ele é a vida, ele é a esperança, a verdade revelada? São Bento descobre isso lá no seu ser, mais profundo, no seu espírito, e por isso mesmo faz uma experiência única para ele, do Cristo, e nos ensina hoje, nos ensina a todos nós, aqui paroquianos da paróquia Cristo, Luz dos Povos, de modo especial a comunidade de São Bento, que celebra a novena, a primeira festa de seu padroeiro. Composta essa comunidade a início dos bairros São Francisco, Imperial 1 e 2, para que assim nós então dentro dessa comunidade, tendo como padroeiro São Bento, possamos crescer na fé, neste tempo difícil, de incertezas, de inseguranças, mas na esperança que não falha, porque ela vem do próprio Senhor. E nós podemos, juntamente com São Bento, aprender com o profeta Amós. Como nós ouvimos na primeira leitura, Amazias, sacerdote de Betel, de deuses falsos, e vai dizer a Jeroboão, que era rei de Israel, que Amós estava conspirando contra ele, porque Amós estava denunciando as injustiças praticadas pelo rei Jeroboão, lá naquele tempo, como rei de Israel, e faz uma profecia que ele vai morrer pela espada, ou seja, pelo mal que ele está fazendo, se ele não converter. E assim, nós percebemos que o profeta continua firme na fé, mesmo Amazias denunciando ele, criticando a sua maneira de ser, porta-voz do verdadeiro Deus, não o Deus de Betel, um Deus inventado, um Deus inexistente, mas um Deus verdadeiro, criador de tudo e de todos. Mas Amós, que trabalhava na roça, cuidava das plantações, dos animais, torna-se o porta-voz de Deus e denuncia as injustiças, denuncia o pecado, propõe a conversão, anunciando a palavra do verdadeiro Deus, porta-voz de Deus. Com certeza, São Bento bebeu nessa fonte também, para tornar-se este homem de Deus, exemplo de fé para todos nós. Por isso que é necessário que nós observemos sempre a palavra de Deus, para que nós, como Amós, sejamos também profetas em nosso tempo, em nossa família. Será que esse não é um tempo para que você aí na sua família seja um profeta? Será que esse não é um tempo que aí na sua família, como esposo, esposa, pais, filhos, você precisa olhar para dentro de si
e ser porta-voz de Deus, aprender com São Bento e aprender também com Amós, profeta do Senhor lá do Antigo Testamento? É preciso que reflitamos, para que nós também possamos ser curados daquilo que nos impede de caminhar. Estamos bem impedidos de caminhar fisicamente por conta desta pandemia, mas não estamos impedidos de caminhar no campo da espiritualidade, da experiência cristã. Não estamos impedidos de caminhar também no crescimento da fé, na busca da graça de Deus, porque tudo isso nós podemos fazer lá dentro de nós, lá na nossa subjetividade, para que assim nós possamos, como Cristo hoje cura esse paralítico e o faz caminhante, também possamos ser libertados daquilo que nos amarra, daquilo que nos paralisa. E podemos contar com a intercessão de São Bento e pedir a ele nessa novena que ele interceda a Deus pelo fim da pandemia, do novo coronavírus que estamos enfrentando, que nos paralisa mediante o medo, as angústias, as incertezas, mas nos dá esperança, porque o Senhor não nos decepciona. Esta foi a fé e o fundamento da mesma fé que leva à santidade profunda nosso padroeiro São Bento, homem de Deus, homem que anuncia a palavra de Deus, homem que tem como regra de vida a oração e o trabalho, como fundamentos para o crescimento da fé. Como é que nós valorizamos o nosso trabalho? Numa época em que o trabalho está cada vez mais restrito, será que nós valorizamos o nosso trabalho, seja ele qual for? Que podemos fazer dele também uma oração, como fez São Bento? Será que nós também fazemos de nossos momentos de orações como se fosse um trabalho na dimensão espiritual? É preciso que nós reflitamos, é preciso que ao iniciarmos essa novena, nesse primeiro dia em que celebramos também a instituição da Eucaristia, nós então nos preparemos para aprofundar na fé, para crescer na fé, na experiência da palavra de Deus, e deixarmos-nos com que a luz divina penetre o mais profundo do nosso espírito, do nosso ser, para que nós possamos, a exemplo de São Bento, também sermos hoje sinais do amor de Deus, sermos profetas, porta-voz do Senhor para os que ainda não o conhecem, sem deixar de fazer a nossa parte, confiar no Senhor, que é a nossa esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.